Me conhece, eu sou o Fernando, né? Casado com a Fernanda. Tá aí a minha filha Giovana, hoje já está em São João, está aqui com a gente. O nosso caçulinho, o Isaac. A Fernanda foi dar mamar para ele. E nós estamos aqui mais uma vez pisando nesse altar. E é com muito temor. Cada vez que eu piso no altar do Senhor, meu coração dispara e começa a tremer. Eu conversando com o pastor uma vez, ele falou: Fernando, o dia que você parar de você subir no altar e não sentir isso, desce. Porque não vai ser o Espírito que vai falar, vai ser a carne. Então, glória a Deus, porque o Senhor tem algo novo para nós nessa manhã. Nós tivemos aqui há alguns dias atrás, no final do mês passado, eu e a Fernanda, está ali, a Fernanda chegou ali, o Isaac, nosso caçulinha. No final do mês de agosto, no mês de maio, né, no mês passado, nós tivemos aqui, eu e a Fernanda, trazendo uma palavra. Né, hoje a responsabilidade dobrou, porque está só sobre mim. Mas ainda bem que a Fernanda sabe o que eu vou falar, que se eu me enrolar aqui, ela me ajuda. Eu quero te convidar a ficar de pé, você que trouxe a sua Bíblia. Deixa eu me organizar aqui. Você que trouxe a sua Bíblia. O Evangelho de Lucas é um texto muito conhecido, muito pregado. Mas hoje eu quero falar algo diferente, algo novo, como Deus falou na minha vida. Evangelho de Lucas, no capítulo 25, no capítulo 10, do versículo 25 até o versículo 32. E eis que certo homem, amém? Amém? Você que trouxe sua Bíblia, amém? Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus em provas, e lhe disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando semi-morto. Casualmente descia um sacerdote sobre aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Presta atenção nessas palavras. E chegando-se, pensou-lhes, curou-lhes os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou na mão do hospedeiro. Entregou-o ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Então Jesus voltou para esse mestre da lei e perguntou: qual desses 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele.
Então Jesus lhe disse: vai, procede de igual modo. Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra mais uma vez, e eu peço, Senhor Deus, a unção do Senhor sobre a minha vida agora, para que o Senhor me use como boca do Senhor, para que o bom samaritano Jesus nos toque no fundo da nossa alma nessa manhã. Não nos deixe sair daqui, Deus. Não nos deixe sair daqui, Pai, da forma que entramos. Mas faça diferença na nossa vida, no nosso coração, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, querido. É claro, é nítido. Eu quero primeiro dar crédito à mensagem de hoje, ao pastor Luciano Subirá. Em 2015 nós tivemos uma mensagem dele na Igreja Batista Lagoinha, na Conferência do Espírito Santo. Essa mensagem me inspirou a essa palavra de hoje. É bem claro, é bem nítido de que Jesus está falando aqui com relação a quem é o próximo, né? Jesus está falando com o intérprete da lei, com alguém que entende da lei. E às vezes a gente aqui no Ocidente, às vezes não entende o que Jesus queria falar. Às vezes Jesus falava alguma coisa ali para o judeu ou para o intérprete da lei, que não chega ao nosso conhecimento. Para eles é uma coisa, para a gente são palavras vagas, né? É bem claro o que Jesus queria falar. Jesus queria mostrar quem é o próximo. Mas Jesus, ele poderia falar com esse intérprete da lei de uma maneira mais simples. Olha, o próximo é aquele, não é seu vizinho, não é quem está perto de você, não é quem está passando e te cumprimenta, mas próximo é aquele que atende quando você precisa. É aquele que supre as suas necessidades quando você precisa. Simples. Jesus podia resumir tudo isso que foi falado, essa parábola, em uma frase, duas. É simples de explicar quem é o próximo. Mas Jesus aparentemente usou uma parábola cheia de detalhes, de pessoas, de situações, que quer dizer muito mais do que aquilo que seria dito em uma frase. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela penetra, a palavra diz que ela penetra juntas e medulas, divisa de alma e espírito. Ela é viva. E muitas vezes uma situação que foi vivenciada, que aparentemente aos nossos olhos uma situação simples, ela quer dizer muito mais. Ela quer dizer, se torna uma palavra, uma passagem, uma situação profética. Nós podemos ver isso em Moisés, que está atravessando o deserto, e Deus fala com Moisés: o povo está com sede. Moisés fala com a rocha, e a rocha vai brotar água. E Moisés fere a rocha ao invés de falar com ela. E quando Moisés fere a rocha brota água. Isso simboliza, a rocha tipifica Jesus, né? Já profeticamente, essa situação já simbolizava Jesus trazendo água viva para nós hoje. De igual modo, Jesus também vem falando que, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. O que ele estava dizendo? Lá no deserto, quando o povo atravessava ali o deserto, houve um tempo, uma ocasião em que serpentes abrasadoras estavam atacando o povo e picando o povo, e o povo estava perecendo com as serpentes. E então Deus falou com Moisés: Moisés, faz uma serpente de bronze, levanta ela no madeiro, e acontecerá que todo aquele que for picado, olhar para a serpente, será curado.
a situação, tudo bem, aconteceu, e todo aquele que olhava era picado e olhava para a serpente, era o antídoto do veneno da cobra, da serpente. Profeticamente, Jesus está dizendo, eu vou ser pendurado no madeiro. O bronze significa juízo, e quando eu for pendurado no madeiro, eu vou ser o antídoto do seu pecado. Todo aquele que olhar para mim será perdoado. Eu serei o antídoto da sua maldição. E assim como a serpente de bronze significava juízo, Jesus foi juízo. Então, tudo aquilo que aparentemente é uma coisa, no fundo, profeticamente, quer dizer outra, né? E nós vemos isso nesse texto. Esse texto, ele é um texto profético. Ele não é uma simples parábola. Mas Jesus quis dizer muito mais. Esse texto, ele vai dizer, Jesus está dizendo ali, contando uma história, da queda do homem ao fim dos tempos. Tudo passa dentro dessa parábola. Primeira coisa que nós vamos perceber, Jerusalém. Certo homem descia de Jerusalém. Jerusalém, ela é a cidade de Deus, é o lugar de bênção. Jerusalém é a cidade do grande rei. Jerusalém, em qualquer lugar que você lê na Bíblia, você vê, para o judeu, Jerusalém não é alta, apenas, ela não é um lugar geograficamente mais alto que outros lugares. O judeu pode estar em um lugar geograficamente mais alto que Jerusalém, que quando ele vai a Jerusalém, ele vai falar, eu vou subir a Jerusalém, porque é a cidade de bênção, é o lugar da presença de Deus. Jerusalém é constatado na Bíblia como lugar da presença de Deus. E esse homem descia de Jerusalém para Jericó. Em contrapartida, Jericó, na Bíblia, significa cidade, lugar de maldição. Nós podemos ver isso em Josué, no capítulo 6, versículo 23. Também nesse tempo Josué declarou solenemente, maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito afundará, e com a perda do seu filho mais novo lhe colocará as portas. Depois que Josué destruiu Jericó, o povo destruiu Jericó, Josué proferiu essas palavras. E nós vimos em 1 Reis 16, no capítulo 34, o cumprimento dessa palavra. 1 Reis 16, versículo 34, muitos anos depois, durante o seu reinado, Iel, o betelita, edificou Jericó, reedificou Jericó. Quando lançou seus alicerces, Abirão, seu primogênito, morreu. E quando assentou as suas portas, Segube, seu filho caçula, morreu, conforme a palavra do Senhor, que lhe falara por intermédio de Josué, filho de Num. Não foi Josué que falou. Josué foi boca de Deus e amaldiçoou Jerusalém. Jerusalém se tornou, Jericó. Josué, através da boca de Deus, amaldiçoou Jericó. Então nós vemos Jericó, cidade da maldição, um lugar de maldição. Jerusalém, cidade de bênção. Por que Deus amaldiçoaria uma cidade? Pastor Anísio, pastor Michelini, por quê? Não sei também não. A gente vai perguntar para Deus. Mas o fato é que aconteceu. O povo destruiu a cidade e virou um lugar de maldição. E a Bíblia diz que certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Declínio, isso, queda.
Esse certo homem vai representar a humanidade, Adão. O pecado que entrou no homem, a desobediência. Então o homem saiu do lugar de bênção, do lugar da presença de Deus, queda, para o lugar de maldição, para Jericó. E nessa queda, Satanás aproveitou. Aí a Bíblia diz que, além de roubar, ele açoitou e deixou semi-morto. Semi-morto é, podemos dizer aí, um pré-coma, onde ele não podia se levantar, ele não podia se curar, ele não podia buscar socorro por si mesmo. Ele foi roubado porque Satanás ele veio para roubar, matar e destruir. Então a humanidade, nós, através de Adão, na queda de Adão, fomos roubados. Satanás roubou o direito de estarmos na presença do Pai. Na desobediência, Satanás roubou a nossa dignidade de filhos. E além de roubar, ele veio para matar e destruir. Então ele deixou o homem, diga-se, a humanidade, eu, você, fomos caídos nessa queda. Nós vivíamos queda, declínio, de Jerusalém, lugar da presença de Deus, para Jericó, lugar de maldição, e nós por nós mesmos, nós não temos condição de nos levantarmos. A nossa situação é de semi-morte, é de pré-coma. Dito isso, passa por ali um sacerdote e não socorre o homem. Ele não socorre porque ele não pode socorrer. O sacerdote, ele está vindo do mesmo lugar, você entende? O sacerdote, ele está vindo, descia, declínio. Esse sacerdote aqui nessa parábola, ele representa um tempo em que o homem, ele é chamado na Bíblia de alto sacerdócio, é de Adão a Moisés. É um tempo, nós podemos ver na Bíblia os patriarcas, eles sendo sacerdotes, Deus ainda não havia instituído legalmente um sacerdócio. Isso só vai acontecer lá em Moisés, né? Esse tempo, nós podemos ver Jó, né? Você vai ler aí sobre Jó, quando ele sacrificava e intercedia pelos seus filhos. Nós podemos ver aí um sacerdote, a Bíblia cita um sacerdote nesse tempo, Melquisedeque. A Bíblia não fala muita coisa sobre ele, mas era questão assim, de alto sacerdócio. Né? O chefe de família, ele sacrificava e intercedia pela sua família. Então, não havia ainda um plano que constituísse um sacerdote. Isso não salvou o homem. Eu quero ler com vocês no Romanos, a carta aos Romanos, no capítulo 5, nos versículos de 12 a 14, tá? Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Próximo. Porque antes da lei, o pecado já estava no mundo, mas quando não há lei,
o pecado não é levado em conta ao próximo. No entanto, a morte reinou de Adão a Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, que é figura daquele que havia de vir. Esse período da história, o sacerdote não pode socorrer, não pode levantar, não pode curar, não pode salvar o homem caído. Ele não pode me salvar. Nada que eu fizer nas minhas forças, por mim mesmo, vai me colocar de pé, porque eu não tenho força para isso. Eu não tenho condições. Assim como esse homem caído, semi-morto, não adianta eu querer interceder pela Giovana, interceder pelo Isaac, pela minha casa, pela minha família, sem Jesus. Não adianta eu trabalhar, inútil será levantar de madrugada. Inútil. Sem Jesus, nunca minha família será salva, minha família será abençoada. Nunca eu serei salvo, porque eu não tenho condições, por mim mesmo. O sacerdote está em declínio, queda. Da mesma forma, passava por ali em declínio, descendo também de Jerusalém, o levita. Depois do sacerdócio, o tempo de Adão a Moisés, Deus institui as leis, Deus institui os sacrifícios e pega uma família, uma tribo, os levitas, e os constituem sacerdotes e diz para essa família agora vai trabalhar, não vai ter terra para trabalhar, para arar, mas essa família vai cuidar das coisas de Deus, das coisas do santuário, das coisas do templo. É um período, o levita aqui é um período que vai de Moisés a Jesus. Entenda isso. No livro de João, João vai dizer que o primeiro Adão pecou, mas Jesus veio, o segundo Adão, para restaurar. Então, o levita, ele é um tempo que vai, entenda isso, é um tempo que vai de Moisés a Jesus. Só que, do mesmo modo que o sacerdote não pode me levantar, não pode te levantar as leis, a religião, os sacrifícios, nada pode te levantar, nada pode te curar, nada pode me curar, não pode preencher o vazio que tem dentro de mim. Nada disso, eu posso sacrificar, eu posso subir escadarias de joelho, eu posso me açoitar, eu posso fazer... Nada vai me salvar, nada vai me colocar diante de Deus. Por quê? Porque as leis, porque o sacerdote e os levitas estão também em declínio, também são queda, também estão no mesmo caminho que eu e você. Decida, destino, Jerusalém, Jericó. Não dá para a gente ser salvo por sacerdotes e por levitas. E interessante que o levita, quando Deus institui os sacerdotes, né, legaliza os sacerdotes, né, assim agora os sacerdotes vão trabalhar dentro do templo. Há levitas que louvam, que adoram. O louvor também, por si mesmo, se eu não botar Jesus no centro, também não vai me salvar.
Então entra o terceiro personagem, o samaritano. A Bíblia diz que certo samaritano seguia o seu caminho. Se a primeira figura, o sacerdote é um templo, o levita é um templo, sacerdote da queda do homem a Moisés, o levita de Moisés a Jesus, o samaritano seria quem? Jesus. Jesus aqui ele está falando de si mesmo. Eu sou o bom samaritano aqui. E ele passando por ali, interessante que Jesus, ele não está, aqui o samaritano, Jesus está falando aqui, seguia seu caminho. Ele não está descendo de Jerusalém. Se ele seguia seu caminho, ele está na situação inversa. Quem pode salvar o homem é quem venceu a maldição. É quem esteve em Jericó, é quem pecou, quem viveu com o pecado, né? Quem levou sobre si os pecados, quem experimentou a humanidade e não pecou. Só quem experimentou e não pecou tem condições de levantar o homem caído. Se o samaritano está passando, seguindo o seu caminho, ele não está descendo de Jerusalém para Jericó, entenda isso. Se ele não está descendo, ele está subindo, ele já teve no lugar de maldição sem ser maldito. Ele já teve em meio ao pecado sem pecar. E está fazendo o caminho de volta. Só Jesus tem essa autoridade para levantar o homem caído. Ele passando por ali e se compadeceu, ele olhou para o homem caído e se compadeceu, o bom samaritano Jesus. Ele não precisava disso. Ele não precisava olhar para a nossa dor, ele não precisava olhar sem ter nada para oferecer, porque nós somos roubados. Nós não temos nada em troca. Nós não podemos dar nada em troca ao samaritano, assim como o samaritano estava ali e viu aquele homem, não tinha nada para aquele homem oferecer de volta. Assim Jesus se compadeceu de mim, se compadeceu de você, se compadeceu de nós, sem pedir nada em troca, porque nós não temos nada em troca para oferecer. E ele resolveu levantar aquele homem. Glória a Deus por isso. Isso é maravilhoso, isso é bom demais, porque Jesus olhou para mim um dia, olhou para você um dia e falou assim: eu vou levantar esse cara. Ele viu a minha miséria, ele viu a minha situação, e ele falou, usou de misericórdia para mim, ele usou de misericórdia para a humanidade. Ele usou e usa de misericórdia para nós hoje. Sem olhar para as nossas falhas, sem olhar por que nós estamos caídos, sem olhar por que, né? Nós caímos por quê? Porque nós saímos do lugar da presença de Deus. O homem caiu por quê? Porque pecou, porque desobedeceu, largou Jerusalém e foi para o lugar de bênção, de maldição. Jesus não olhou para isso, ele não olhou para a nossa miséria. Mas ele teve compaixão. E Jesus ali, através do samaritano, o samaritano aplicou ali o óleo de cura. O bom samaritano, Jesus, aplica em você, em mim hoje, a primeira experiência com o Espírito Santo. O óleo que cura, o óleo restaurador, a unção maravilhosa. E também, só Ele pode dar o vinho. Aqui a palavra diz que o samaritano aplicou óleo e vinho. Jesus no tratamento, Ele aplicou óleo, a unção de cura, o Espírito Santo e o vinho,
que é o seu próprio sangue. Ele nos deu essa transfusão de sangue, quando estávamos caídos e perdendo sangue. Ele injetou em nós, aleluia, o seu próprio sangue. Oh, glória a Deus por isso, você pode dizer amém. Você tem o sangue de Jesus circulando nas suas veias. O sangue de Jesus que purifica de todo pecado. O sangue de Jesus que restaura, o sangue de Jesus que te põe em pé todos os dias. É Ele que te põe em pé, é Ele que me põe em pé toda manhã. Aleluia. E o sacerdote, compadecendo daquele homem, desculpa, o samaritano, gente, eu não tem como eu não ficar nervoso aqui nesse lugar. É muita responsabilidade. Mas glória a Deus por isso. Deus usa o vaso de barro para a joia preciosa, para algo de valor tão caro que é a palavra dele. Deus usa esse samaritano, ele pega o homem caído e o põe em sua própria montaria. Ele próprio pega o homem caído. E não manda ninguém pegar. Ele pega esse homem. A Bíblia diz em Isaías 53 que ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas chagas levou sobre si. Ele experimentou, ele tem compaixão, ele sabe o que nós vivemos, ele sabe as nossas dúvidas, ele conhece as nossas fraquezas. Só quem experimentou isso tem essa misericórdia. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores e o castigo, Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e sobre as suas pisaduras. Nós fomos curados. As feridas, as pisaduras do homem, as minhas feridas, as suas feridas, ele levou. E ele próprio nos pegou e nos levou para a hospedaria. É interessante eu não falei aqui sobre o samaritano. É interessante eu falar sobre o samaritano. Quem é, na verdade, o samaritano? O samaritano, ele era um povo que era rejeitado pelos judeus. E assim como o bom samaritano aqui simboliza Jesus. Jesus foi rejeitado pelos seus. Isso veio cumprindo mais uma vez a profecia dentro da palavra. Por que os samaritanos eram rejeitados? Era um outro ponto muito interessante. Os samaritanos, os judeus não se davam com os samaritanos, porque quando a Síria dominou o reino, não dá tempo de entrar nesse texto, mas o reino de Israel foi dividido no reino do norte e reino do sul, e o reino do norte a Síria dominou. E quando dominou o reino do norte, a Síria usa uma estratégia de domínio interessante para os dominadores. Eles pegam os judeus e levam para outros povos, e pegam outros povos e levam para dentro da Samaria, para dentro do reino do norte. Então, para os judeus, os samaritanos não eram judeus, eram gentios. Para os gentios, olhava para os samaritanos e falava, você é judeu. Porque era uma mistura de judeu e gentio. Então, o samaritano, ele ficou ali, né? Para o judeu, rejeitado, para o gentio, ele era judeu. E isso se cumpre na palavra em Romanos,
Não, desculpa, Efésios, acho para mim aí, Efésios 15, do 13 ao 16. Efésios 15, 13 e 16. E é uma coisa muito importante nessa parábola de ser dita. No entanto, Efésios, capítulo 15, 13 e 16. Efésios 5, 13 e 16. Ou é Romanos 15? Agora. Não. Não é Romanos. Não, é Romanos, então. Aqui eu anotei errado, desculpa, é Romanos 15, do 13 a 16. Gente, vamos lá. Desculpa, gente, é Romanos, do capítulo 12 ao 14. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou por todos os homens e todos pecaram. Não, isso eu já li. Então, peraí, estou meio perdido. Acho que é Efésios. Vamos lá. Bom, o tempo está passando. Vamos lá. A Bíblia diz, desculpem a minha falha aqui, mas a Bíblia diz que Jesus, a pessoa de Jesus, Jesus, ele assumiu, unindo judeus e gentios em uma só carne. Eu não vou achar esse texto agora não, deixa para lá, vamos seguir porque ainda tem bastante coisa para falar. Mas o samaritano, assim como ele era a mistura de judeu e gentio, Jesus, na pessoa de Jesus, assumiu gentio e judeu. E dos dois, fez um só povo. Amém? Estão entendendo? Está entendendo? Diga amém. Amém? Estão comigo? Amém. O samaritano permaneceu na hospedaria ali, a Bíblia diz que ele permaneceu na hospedaria e só foi embora no outro dia e curou aquele homem. Jesus veio. É verdade, meu irmão. É verdade. Hoje é 21 de junho de 2026, depois de Jesus. Você não tem como falar a data de hoje sem falar que um dia Jesus pisou nessa terra. Você ao assinar um documento com a data, você está assinando que Jesus veio aqui e pisou aqui. Ele veio. Ele pessoalmente veio curar. Ele pessoalmente veio salvar. Ele veio pessoalmente. Podia ter largado. Podia ter, não vou curar, mas vou curar daqui mesmo, aqui do céu, estou sendo adorado. Estou bem aqui. Mas não, ele deixou sua glória. Ele esvaziou-se de si mesmo. É interessante porque se ele não se esvaziasse, eles iam na cruz, eles iam bater, açoitar, crucificar quantas vezes o dia inteiro, até morrer todo mundo, e ele não morreria. Mas ele esvaziou-se de si mesmo por nós, para morrer a morte de cruz em nosso lugar, para levar sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E o bom samaritano, nós vimos aí que ele paga ao hospedeiro para continuar o trabalho que ele começou. Jesus foi, subiu e deixou um legado. O samaritano foi, deixou 2 denários, o trabalho de 2 dias apenas, e falou, olha, se passar disso, eu vou acertar com você. Jesus falou isso com o hospedeiro. Quando eu você voltar,
quando eu voltar. O bom samaritano vai voltar, querido. Você pode dizer amém? O bom samaritano vai voltar. Ele pagou o preço, ele nos deixou na hospedaria como hospedeiro, mas vai voltar. Aleluia. Não ficou por isso mesmo, mas ele vai voltar. Depois dessa introdução da palavra, eu quero começar a pregar. Pode pregar? Tem que ir até que horas? Ainda muito para ser dito aqui ainda. Ainda bem que... Bom, não, o relógio está ali, né? Eu achei que tinha tirado. Como diz o pastor Diogo, né? Posso pregar? Brincadeira, gente. Brincadeira. Estamos terminando. Se o sacerdote é um templo, é o alto sacerdócio, o levita é a lei e o sacrifício de Moisés, o bom samaritano é Jesus. Eu te pergunto agora, quem é o hospedeiro? A quem Jesus confiou o trabalho de continuar a restauração do homem? A quem Jesus confiou, né, o trabalho de restauração? Porque o mérito de Jesus é o centro, meu irmão. Não estou tirando aqui, presta atenção, não vou tirar o centro de Jesus, porque tudo gira em torno de Jesus. Jesus é o centro. Mas ele começou a obra e confiou ao hospedeiro para continuar o trabalho que ele começou. O homem pode ser salvo com 1 hora, 2 horas de ministração, ele pode entregar sua vida para Jesus, mas a santificação é uma vida. E quem santifica o homem é o Espírito Santo. Meu irmão, não há vida cristã sem Espírito Santo. O hospedeiro é o Espírito Santo. Jesus falou assim: eu vou, porque se eu não for, eu não vou enviar o Consolador, que vai continuar o meu trabalho. Vida com o Espírito Santo, meu irmão, não é para o cristão. Não é opcional, como um carro que funciona sem um ar-condicionado, que funciona sem uma direção elétrica, hidráulica. Vida sem Espírito Santo, para o cristão não é vida. Não tem como. Igreja sem Espírito Santo não é igreja. É impossível. É impossível. Não é opcional. Eu posso conviver com o Espírito Santo ou não. Não. Vida cristã é vida com o Espírito Santo todos os dias, não só aqui. É todos os dias. É vida diária. É vida diária. Eu falo isso para mim, estou pregando para mim, tá, gente? Estou pregando para mim. Porque as lutas, as situações, a nossa vida, o mundo engole, né, o nosso tempo. Né? Mas não tem como viver sem o Espírito Santo. E Jesus disse: importa que eu vá, porque eu vou enviar outro Consolador. João 14, 16, 17. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco o próximo. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois Ele habita convosco e estará em vós. Próximo. O Espírito da verdade, né? Não vos deixarei órfãos, mas, aleluia, voltarei para vós outros. O Espírito que não nos deixa na orfandade,
O Espírito que preenche, o Espírito que conforta, que consola nas nossas dificuldades, nas nossas dores, nas nossas fraquezas. Nós vamos ver. O Espírito é o penhor. É o penhor. É o pagamento do samaritano. São os 2 denários que o bom samaritano deu ao hospedeiro. Olha, está aqui, eu vou voltar. O Espírito é o penhor, é a garantia que Jesus vai voltar. Quando você vai, eu nunca fiz isso, mas há um procedimento, você vai no banco, pega uma joia e penhora aquele bem, uma casa, um carro, um bem, a troco de dinheiro. Aquele bem fica como garantia de que você vai voltar para restaurar. A Bíblia diz que o Espírito é o penhor de que Jesus vai voltar. É a garantia de que Ele vai voltar para nos buscar, gente. Entende isso? Entende isso? Isso aqui é só passageiro, isso aqui os dias voam. Mas o Espírito é o penhor. Não há como eu viver sem o Espírito Santo me queimando todos os dias. O Espírito é advogado. Ele intercede por nós, eu vou ter que acelerar. Ele intercede por nós. Romanos 8, 26. Eu acho que eu não vou já, acho que eu não te dei isso aí não. Me perdoa, depois eu olhei, eu acho que eu não. 8, 26. Romanos 8, 26. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis ou que não se expressam com palavras. O Espírito é quem intercede por nós. Oi, fofa! Deus te abençoe, querida. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando eu não sei mais o que fazer, quando eu não sei mais o que orar, eu não sei mais quais decisões tomar. Aleluia. O Espírito intercede junto ao Pai. Ele intercede, Ele é nosso intercessor. Hoje Ele está aqui. Meu irmão, Ele está aqui. Ele está aqui agora intercedendo por mim e por você, com gemidos que não se expressam. Ele é o Consolador. João 14, 26. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Consolador, ele é, a palavra aqui ele pode ser dita como advogado, aquele que nos defende nas nossas transgressões, nos momentos nossos de arrependimento, ele vai interceder por nós. Olha ele, Pai, olha para ele. Ele é advogado que defende as nossas causas, as nossas dores, que aceita a nossa confissão de pecado, o nosso arrependimento. E Ele é consolador nas nossas tristezas, nas nossas mazelas, nas nossas dores. Ele consola. E Ele fará lembrar, eu vou acelerar, gente. E Ele fará lembrar das palavras de Jesus. Quem nos faz lembrar dessas palavras aqui, meu irmão, é o Espírito Santo. A palavra, a letra salta da palavra e torna viva nas nossas vidas todos os dias, quando nós a lemos, é o Espírito Santo. Quem revela Jesus é o Espírito Santo. Quem revela o Pai é o Espírito Santo. Não tem como eu viver a minha vida sem o Espírito Santo. Meu irmão, eu aprendi uma coisa que quando
quando Deus tem que falar. Eu não preciso falar muito. O recado que eu queria dar nessa manhã, embora o tempo já foi, o pastor Anísio já falou, que é o ponto principal dessa palavra, por isso que eu disse que até agora é a introdução. Porque eu precisava falar do Espírito Santo, o bom samaritano Jesus, o hospedeiro, o Espírito Santo e a hospedaria. O hospedeiro, o Espírito Santo, tem a sua própria hospedaria. Quem é? Somos templo do Espírito Santo. A igreja do Senhor. A igreja é templo. Nós somos templo. A igreja é a hospedaria onde trabalha o Espírito Santo. Eu queria falar sobre isso. A motivação da igreja. Não há motivação, não há trabalho, não há louvor, não há palavra, não há crianças sendo edificadas sem o Espírito Santo aqui dentro da igreja. A igreja hoje tem sofrido um pouco, de um modo geral, no mundo moderno. Muitas pessoas estão, eu vejo muita gente desigrejada. Eu acho isso impossível. Eu acho isso muito difícil, né? Hoje tem internet, tem tudo, mas é impossível. Porque a igreja, o culto, a igreja é o lugar onde os filhos se encontram para adorar a Deus. Como o Anísio disse aqui hoje, como o pastor Anísio disse aqui hoje, aqui não é lugar de vir receber. Meu irmão, se alguém falou com você, se alguém algum dia chamar você, vem na minha igreja para receber a bênção, já começou errado. Você não vai na igreja para receber, meu irmão. Você não vai na igreja para ser abençoado. Eu não vou na igreja para ser abençoado, porque a palavra diz que eu sou abençoado quando eu obedeço essas palavras. Bendito serás quando entrar. Bendito serás quando sair. Bendito será o fruto da sua amassadeira, do seu pão. Bendito será a sua casa. Bendito serás no campo. Bendito serás na cidade. Eu não vou na igreja para ser abençoado, porque eu sou abençoado diariamente, obedecendo. Eu vou na igreja porque eu amo Jesus. Eu venho na igreja porque eu preciso da comunhão dos irmãos para me tratar. Ferro afiando ferro. Eu preciso deste lugar. Eu preciso. E hoje, a igreja moderna, o cristianismo, ele tem vivido assim, um padre, um pastor te vê. Ô meu irmão, tchau meu irmão. Domingo que vem a gente... Mas como o pastor Anísio que não entra na sua vida, não sabe da sua intimidade, não sabe o que se passa, é muito superficial. Se você olha para a primeira igreja, eles reuniam diariamente. A igreja primitiva lá em Atos, reuniam diariamente, o Espírito estava com eles, diariamente, e eles estavam reunidos no partir do pão. Meu irmão, como o pastor Anísio aqui, o discipulado, a importância do discipulado, eu posso testemunhar isso na minha vida. Durante 5, 6 anos, eu e minha casa, nós somos discipulados, tratados. O que não aprendi em 45 anos de igreja, aprendi em 5 de discipulado. Nós precisamos de uma igreja que reúne constantemente, um suportando a dor do outro, um suportando ao outro, um compartilhando as alegrias do outro. Isso é discipulado. Isso é discipulado. Hoje, o discipulado ele é tão importante, porque as pessoas, as igrejas vêm de um jeito que durante a semana o cristão fica tão envolvido nas suas lutas diárias e esquece dessa palavra, esquece da igreja. E quando chega no final de semana, ele quer vir para a igreja, ele vem com fome, porque ele não teve alimento, ele não para ler, ele não escuta uma palavra, ele não é edificado durante a semana. E a melhor maneira de ser edificado é lendo, é compartilhando, é ouvindo uma pregação, ouvindo louvor e principalmente as células,
o discipulado. E a pessoa vem para a igreja com fome. E aqui chega o visitante com muita fome. E o cristão que não é alimentado durante a semana, ele chega com mais fome do que o visitante. E o visitante chega e olha, pô, peraí, não tem nada para... O pastor não teve como me dar atenção e não teve quem olhar para mim. Agora, eu quero te motivar a participar de um grupo de discipulado, porque isso é ser igreja. Porque quando você é alimentado durante a semana, você chega aqui para transbordar, você chega aqui para oferecer, você não vem aqui para buscar, você vem aqui para ofertar. E quando o visitante chega aqui com fome e a pastora não pode atender, meu irmão, vem cá, eu tenho para te alimentar, eu tenho pão para te dar. Eu tenho pão para te dar. Quais são as suas necessidades? Aonde está a necessidade sua? Nós vamos tratar. É claro, meu irmão, que é muito difícil, eu demorei anos para se abrir, para me abrir com meu pastor. Muito tempo. Foram necessários muitas vezes ser passado no moedor de carne. Muitas lágrimas, muitos choros. Mas, glória a Deus por isso que Deus me tratou. E tem tratado. E tem tratado. E tem tratado. Tem tratado minha família. Tem tratado minha filha. Tem tratado minha casa. Não há vida. Não há igreja. Não há como. Sem o Espírito Santo trabalhando. E sem essa reunião, esse compartilhar, esse aconchego, esse calor do discipulado. Eu quero te convidar a se colocar de pé, para parecer que está acabando. Quando você coloca de pé, parece que está acabando, né? Então, eu não sei como é que você entrou aqui hoje, querido. Eu não sei o que essa palavra falou no seu coração, mas o Espírito sabe. Essa não era a palavra que eu ia falar hoje, não. Mas Deus me trouxe para ela. Eu não sei porquê, mas o Espírito que nos assiste, Ele sabe. E assim como Ele falou muito comigo, através dessa palavra, eu oro nessa noite para que Ele fale com você. Eu oro nessa hora para que você não saia daqui da mesma forma que você entrou. Eu não sei como você está dentro dessa parábola aqui, se você está caído, necessitando do bom samaritano, necessitando de óleo, necessitando do vinho, necessitando da unção, necessitando do sangue de Jesus na sua vida hoje. Eu não sei se você hoje está precisando do consolo do Espírito, do hospedeiro. Talvez você esteja precisando, você já tenha tudo isso, mas precisa ser mais ativo dentro da hospedaria, porque a igreja é eu sendo curado em meio ao processo de cura de outros. Eu estou sendo curado para curar. Presta atenção nisso, querido. Você está sendo curado. Não espera ser curado, totalmente tratado, para começar a trabalhar, para começar a curar. Ah, não, eu sou indigno, eu estou com problemas, eu estou doente ainda, eu estou com uma dificuldade, eu preciso melhorar, eu também preciso, meu irmão, eu preciso, pastor Anísio precisa, Michelin precisa, nós todos precisamos, nós todos estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma hospedaria. Espírito Santo, toca e fala aquilo, revela aquilo que não foi dito nessa manhã. Querido, eu não sei como você está. Talvez você esteja nesse lugar, precisando sair do lugar de vítima, o lugar de caído, para o lugar de hospedaria. E eu quero que você analise a si mesmo agora,
Ouça a voz do Espírito Santo agora. Eu quero, em nome de Jesus, aqui, este lugar, Jesus falou que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Este é o lugar, meu irmão. Este é o lugar do tratamento. Esse é o lugar de cura. Esse é o tempo de cura. É irmãos unidos, ferro afiando ferro. Vocês me curam. Nós estamos aqui para sermos curados. Esse é o tempo, meu irmão. Espírito Santo, vem sobre cada vida agora, Senhor Deus, trazendo revelação, Pai. A revelação da Tua palavra. Ô bom samaritano, vem e toca nas feridas da alma. Se alguém aqui ferido nessa manhã, alguém sangrando, alguém semi-morto, bom samaritano, vem e toca e levanta. Levanta, levanta, levanta. Levanta em nome de Jesus, levanta. Ora, labaxeira, ele anda labassi comanai. Se ponha de pé. Levanta todo homem caído. Prepara a tua igreja para receber feridos. Prepara a tua igreja para receber feridos, curados por Jesus e que precisam de tratamento ao longo dos dias. Prepara-nos como igreja, como hospedaria. Prepara-nos para receber pessoas feridas, não para ferir mais, não para machucar mais, mas para curar, mas para sermos curados juntos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.